quem não me conhece, eu sou Kátia Garrido, bem-vindos ao Entre Linhas. Hoje em Braga, para entrevistar a designer Bárbara Attanasio. Vem comigo. Bárbara novinha, começando agora seus primeiros passos no mundo da moda. Conta pra gente como foi ser descoberta no Moda Lisboa. O concurso Sangue Novo, todos os anos, abre inscrições e desta vez decidi participar e pronto, fiquei das 10 selecionadas que apresentaram coleção depois na primeira fase e acabei por ser finalista e apresentar novamente coleção. Esta é a coleção que eu apresentei no Moda Lisboa na última edição e são algumas das peças que eu trabalhei. Claro que cada uma delas tem um trabalho diferente. Esta é, por exemplo, uma das minhas malhas em que eu junto tricô e crochê. Foi muito desafiante trabalhar com este fio, mas é sempre um trabalho que demora muito tempo a fazer e depois há certas coisas que, enquanto pequenos designers, não tendo acesso tão direto à indústria, há certas coisas que temos para fazer. Por exemplo, nestas calças, a questão dos rasgões foi tudo eu que fiz à mão com uma lixa e, para grande choque da minha avó, que teve o tempo todo a achar que não era nada boa ideia para estragar uma peça pronta. E depois há certas peças que, por um lado, são mais simples, mas é um bocadinho o repensar dos clássicos. Eu gosto muito de fazer os meus próprios padrões, portanto todas as peças aqui, todos os padrões que aparecem fui eu que desenhei e que mandei imprimir. Por exemplo, esta camisa e este casaco que falámos há pouco, este é o modelo do primeiro casaco que eu fiz e agora foi o reproduzir e o pensar numa forma mais comercial. E pronto, mais uma vez, em uma peça impressa com o meu padrão. E pronto, claro que há peças que são mais para show e para o desfile, por exemplo este kilt que é muito comprido e todo o print por cima do tecido foi feito à mão, e depois há peças interessantes como este vestido que parece muito simples, mas que o padrão foi retirado deste tecido e depois foi posto de forma digital e impresso neste outro. Há certas peças que têm um desafio maior em termos, por exemplo, da modelação. Por exemplo, este casaco que tem umas mangas grandes e isto é sempre uma coisa que nós temos de ter em conta enquanto estamos a desenhar, que é, ok, eu estou a desenhar esta peça e depois como é que eu vou construir esta peça? E peças que efetivamente se podem transformar, como esta camisola, que podemos só vestir a parte de cima, só vestir a parte de baixo, abrir as molas e deixar um ombro de fora, mostrar o que quisermos, e é um bocadinho o repensar de uma peça que em geral é simples. E quando a Bárbara descobriu que a Bárbara queria fazer designer em moda? Desde sempre. Desde pequenininha? Desde pequenina. As minhas amigas dizem sempre que sempre me viram a fazer este papel e a trabalhar aquilo que eu trabalho, portanto foi mesmo desde pequena. E dentro do Moda Lisboa acontece esse concurso, tem o Sangue Novo, que são os novos talentos, que eles abrem essa oportunidade para jovens, né, que querem ingressar nessa área da moda. E quem ganha esse prêmio ainda ganha um estágio. A Bárbara está na RDD, é isso, Bárbara? Sim, exatamente. Conta pra gente como que é, além de ganhar um prêmio, ganhar um estágio, que é muito importante, principalmente nesse início de carreira. É incrível, estou a viver o sonho enquanto designer, que é poder estar aqui, fazer a minha coleção, participar com uma equipa que é incrível e que me tem apoiado imenso e aprender tudo o que este lado da indústria tem para oferecer e que às vezes nós, enquanto jovens designers, estamos um bocadinho distantes desta realidade. A RDD é uma empresa incrível, super focada na questão da sustentabilidade e é uma empresa pioneira em termos de desenvolvimento e estão a desenvolver novas formas para dar resposta mesmo a exigências que hoje em dia o consumidor começa a pedir, porque estamos mesmo a viver nesta nova era em que toda a gente está muito mais desperta à questão da sustentabilidade. Agora, Bárbara, quando a gente pensa assim, vou estudar moda, adoro desenhar, adoro produzir, moda é o que eu quero para minha vida. Aí você começa a estudar moda, você começa a estagiar na moda e aí você vê que é um mundo muito bacana, mas vamos dizer que aquela nossa fantasia que a gente tinha começa a virar uma realidade e a gente tem que ir achando os nossos caminhos. Tiveram muitas surpresas para você
Ou por enquanto está tudo no controle? Claro que nós, depois de entrarmos no mundo, há certas coisas que eram ai, aquele sonho, aquela coisa, e depois efetivamente quando trabalhamos, temos um choque de realidade e temos de respirar fundo e pensar tipo, ok, é isto mesmo que eu quero, mas se calhar tenho de adaptar isto também a mim e à minha pessoa, porque há coisas, por exemplo, voltando à questão da sustentabilidade, eu, enquanto pessoa, não acredito numa moda em que queira destruir o planeta. Portanto, efetivamente, vou ter de adaptar o meu trabalho e a minha forma de trabalhar a uma visão que se alinhe com os meus valores. Como que é esse processo de criação? A inspiração vem ou você tem que sentar, pensar, pesquisar? Como funciona esse trabalho por trás dos bastidores? Então, eu, ao longo do meu curso, eu sempre disse que andei a experimentar todas as fórmulas possíveis para perceber o que é que para mim me fazia mais sentido. Claro que a inspiração vem de todo o lado. Às vezes é de uma viagem, às vezes é de uma frase, de uma série, do que seja. Por ter o meu background em história, ter feito essa parte, eu preciso sempre de fazer muita pesquisa. Eu desenvolvo um conceito e depois pesquiso muito, até muitas vezes a nível visual. Gosto muito de pesquisar imagens já mais antigas e, por exemplo, eu gosto muito de imagens de street style e de fotografias de rua do antigamente. Portanto, isso começa um bocadinho o meu conceito, depois vou procurar visualmente coisas que se adaptem ao meu conceito e começo a trabalhar a partir daí. Claro que os materiais têm de estar muito interligado, porque muitas vezes eu posso querer fazer um casaco X, mas não tenho material para aquilo, portanto se calhar vamos ter de adaptar de outra maneira. É um bocadinho sempre focar o meu trabalho aos desafios que me são propostos. E depois, por exemplo, se for uma coleção minha e pensar que quero 8 coordenados, eu já sei que pela minha estética pessoal eu ponho muitas peças umas em cima das outras e por isso vou sempre ter muitas peças para fazer esse layering e consigo mais ou menos perceber quantas peças irei fazer, mas é sempre durante o processo de estar a desenvolver e depois de ir vendo, preciso de X partes de baixo e X partes de cima para poder jogar, é que só aí é que começo a perceber. Esta parede é um bocadinho o resumo do trabalho que eu tenho feito aqui. Passa desde o conceito, das minhas inspirações, das fotografias de família e desta pesquisa, às fotografias de rua e depois pensar um bocadinho nos materiais e o que é que vou utilizar em geral e depois algumas experiências de materiais, padrões e por fim a coleção com cada uma das peças ligada ao material e com os desdobramentos das peças e com as cores e com o trabalho a fazer. O mais difícil é sempre o ponto de partida. É sempre não sabemos o que é que vamos fazer e começar a desenhar e a esquematizar e a pensar, ok, de onde é que isto vai surgir? Porque o ponto de partida parece sempre que é impossível, parece sempre que não sabemos. Depois na produção já conseguimos respirar fundo e nós já fizemos a nossa parte e depois é perceber e trabalhar para que as coisas fiquem consoante a nossa visão. O pós, normalmente é mesmo respirar fundo e pensar, ok, já está feito, é preciso adaptar, é preciso sempre e é sempre preciso ter noção que as coisas nunca vão ficar exatamente como nós queremos. Portanto, pronto, é ter jogo de cintura e mexer. Muitas vezes ficam até melhor do que nós estávamos à espera, o que é ótimo. Fico sempre muito contente quando os modelos dizem tipo, estou super contente com esta roupa, estou-me a sentir imenso com esta roupa. Porque é super gratificante as pessoas verem o nosso trabalho e eu não tinha muita noção de que as pessoas, ao verem o nosso trabalho, podem gostar do nosso trabalho. Eu, ao longo do meu curso, tive 2 estágios. Um deles foi com o designer Valentim Quaresma, que é um designer excelente. E o estágio com ele foi incrível, porque foi muito, ainda por cima no momento em que foi, porque nós estávamos a meio do curso, portanto ainda éramos assim, alunos muito agarrados, e então foi um bocadinho rebentar com o mundo e pensar que, ok, nós podemos fazer qualquer coisa. E o trabalho dele com a joalharia inspirou-me bastante e comecei a recolher em casa, a recolher peças partidas, a pedir aos amigos e à família coisas metálicas e comecei, pronto, nesse mundo e gosto imenso. Não se comparando mas gosto mesmo muito, porque qualquer pessoa pode usar um colar, seja homem, seja mulher, tenha 2 metros ou 1,5 metro, qualquer pessoa usa aquele colar da forma que quiser e é sempre um acrescentar. Eu gosto muito dos acessórios porque acrescenta sempre a uma roupa, pode ser uma t-shirt branca, mas depois nós temos aquele colar e então gosto muito. Como que acontece esse processo? Depois de um desfile, você tornar essa peça uma peça viável e vendável para o dia a dia?
Então, nós no desfile temos sempre dois tipos de peças. São as peças que são só pensadas para desfile, são peças de imagem, e depois temos peças que efetivamente são para vender. Há muitas vezes que nós fazemos, por exemplo, a peça que aparece no desfile depois aparece em loja numa versão mais simples dessa mesma peça. Portanto, é repensar essa peça, ver os códigos da peça, o que é que interessa nessa peça e depois tornar de forma mais simples para produzir e para vender. E a sensação de ver a sua peça circulando na rua? É muito estranho. Parece quase que foram ao nosso armário que nos roubaram a roupa, é assim um bocado estranho, mas é incrível, mas claro. É um estranho bom, né? Sim, claro. Fico sempre super satisfeita pelas pessoas gostarem tanto ao ponto de comprar. Não estava... É isso, é um processo de... Enquanto nós estamos a criar, não pensamos logo nisso, porque isto não é um negócio, não é? Nós somos artistas e queremos produzir, mas muitas vezes não temos esse pensamento enquanto negócio. Como você vê a Bárbara de 5 anos atrás? Agora, sabendo o que sei hoje, era muito verde, não é? Parece que não sabia nada na altura. É muito aprendizado, né? E como você enxerga a Bárbara 5 anos para frente? Eu acho que vai sentir o mesmo do hoje em dia. É uma estrada, né? Sempre uma construção. O que você diria para quem vai começar agora? Eu acho que é sempre... Temos de querer muito, temos de trabalhar muito também e, principalmente, temos de sentir em nós essa vontade, que é para nós não nos podemos deixar agarrar pelos outros, porque às vezes as pessoas à nossa volta é que têm medo do e se... Não, nós é que temos de ter essa vontade, ter esse trabalho e mostrar. Bárbara, foi um prazer estar com você, conhecer um pouco mais do seu universo, da sua criação. Espero que você tenha muito sucesso. Obrigada. E esse foi o Entre Linhas em Braga com Bárbara Atanásio.